Indisciplina. Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 FM da Brasilândia e nos aplicativos de podcast através do Anchor. Quem fala é Fernando Konezuki e eu encosto nessa última edição de 2021 do Indisciplina justamente para fazer um balanço de 2021 do Cursinho Livre da Norte. E para fazer isso, a gente vai falar aqui sobre o que o cursinho fez esse ano e também trazer depoimentos de professores e professoras de todas as áreas de estudo do cursinho, contando aqui pra gente como foram as caminhadas das aulas virtuais, desafios e um tanto de outras coisas. Mas primeiro é importante contextualizar 2021 no corre do Cursinho Livre da Norte. 2020 chegou e o CLN se preparava para ter suas aulas em outro lugar. Desde a nossa fundação, lá em 2017, uma característica nossa é a circulação pela zona norte da cidade de São Paulo. A gente já mandou aula lá no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e na EMF Professor Gilberto Dupas, lá na Vila Nova Cachoeirinha. Ficamos ali no CIEJA Professora Rosemary Frasson, beirando a Avenida Itaberaba. E em 2021 a gente estava se preparando para ir para o Carumbé, lá na EMF Castro Alves. A gente chegou a abrir inscrição e nossa aula inaugural aconteceria no dia 14 de março, mas cancelamos, acompanhando aí as notícias da pandemia. Dia 22 de março, a quarentena foi decretada no estado de São Paulo. Em 2020, a gente não teve nenhuma aula aberta, mas a gente fez formação interna, escrevemos sobre nossa experiência e lançamos o Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Em 2021, a gente voltou ao público logo no começo do ano, lançando a nossa zine, que fala um pouquinho da nossa caminhada, chamada aí 4 anos de Cursinho Livre, apanhado de reflexões de pessoas que passaram por aqui, que conta aí com inscritos de professores, professoras e alunos que integram e que integraram o Cursinho Livre da Norte. Nesse material você vai encontrar, por exemplo, a Laís, que escreve sobre os conflitos dentro do cursinho, eu e o Adriano falamos aí sobre as aulas abertas, o Ed, que conta sobre sua experiência, o Vitor, que traz o relato de uma aula, além da Elma, Iris, Tamiri, José, Gabriel e Luana, que escreveram aí o que vivenciaram nesse espaço do cursinho. Esse material também traz os resumos das formações que fizemos sobre o educador espanhol Ferrer e Guardián. Esse material ele não foi impresso, mas se você quiser ter acesso a ele, é só entrar no nosso site, o cursinholivredanorte.milharal.org, e fazer o download desse material gratuito. Outra importante atuação do Cursinho Livre da Norte em 2021 foi o Disciplina, podcast disponível nos aplicativos e aqui na Rádio Comunitária Cantareira, na Brasilândia. Foram 41 edições só em 2021, com professores, professoras e até aluno produzindo conteúdo por aqui. Os temas foram bem variados. Eu mesmo fiz edições aí com relatos de práticas de trabalho, de sala de aula e até sobre funk. A gente espera que 2022 a gente consiga aí de alguma forma manter o Indisciplina aceso e trazer mais vozes e conteúdos por aqui. Mas em 2021 a gente voltou também com as aulas, com o compromisso de fortalecer a rapaziada das quebradas da Norte para os vestibulares da vida. Continuamos itinerantes como sempre, mas agora no mundo virtual. Nossa aula inaugural foi no dia 6 de março de 2021 no YouTube e adotamos a seguinte organização. A gente formalizou as chamadas matérias em áreas de estudo, resultando aí nas áreas de naturais, humanidades, linguagens e matemática, com vários professores e professoras em cada uma dessas áreas. Cada área seria responsável em disponibilizar conteúdos em uma semana de cada mês. Esse conteúdo ele veio em forma de áudio, apostila, roteiro de estudo e lives pelo YouTube. Foi assim que a gente fez acontecer a nossa pedagogia libertária através do mundo virtual. Mas como eu disse lá no começo, para essa edição do Indisciplina, a gente vai ouvir professores e professoras contando aqui pra gente como que foi esse processo. Vamos falar dos conteúdos, dos contatos com alunos, dos caminhos das aulas, experiências interdisciplinares, dentre outras tantas coisas.
Se ajeite por aí, vamos escutar nossos professores e professoras. A voz fica então com João, da Humanidades, e Pontes, de Naturais. Essa é a última edição do Indisciplina de 2021, com o balanço do Cursinho Livre da Norte de 2021. Salve, salve, ouvintes de Indisciplina. Eu sou o professor João, sou professor da área de Humanidades, especificamente a área de Sociologia. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco de como foi esse ano, trazer o meu relato a partir da experiência que eu tive no cursinho nesse ano de pandemia, de educação à distância, como foi essa experiência, né, como a gente construiu o espaço, e aí trazendo algumas reflexões aí para a gente pensar. Bem, o início do ano, nós fizemos algumas reuniões para pensar em estratégias educacionais e pedagógicas para essa situação, né, para esse contexto que a gente vive de distanciamento, de isolamento, que a pandemia nos colocou. Então, as primeiras reuniões a gente conversou muito sobre se os alunos teriam acesso, né, aos conteúdos por conta de terem internet, equipamentos tecnológicos, né, computador, celular, tablet, esse tipo de coisa. E como isso ocorreria, né? Porque grande parte dos estudantes e das estudantes vem das camadas populares e da classe trabalhadora, se não todos, a sua maioria, residentes aí na cidade de São Paulo, ou Grande São Paulo. Então, para a gente ter uma dimensão disso, a gente disponibilizou um questionário de inscrição, perguntando algumas questões centrais para a gente entender esse público, né, para entender as necessidades dos estudantes e das estudantes. E aí, a partir disso, a gente viu que todos e todas tinham acesso à internet de alguma forma, né? Principalmente via WhatsApp, que era o recurso mais utilizado. Uma parte significativa já tinha contato com aquelas plataformas de streaming, tipo Zoom, Google Meet e por aí vai. E tinham acesso ao computador, né? Tinham um computador para acessar. E a grande maioria tinha celular, né? Computador não eram muitos que tinham, mas celular praticamente todo mundo tinha. Então, a partir disso, a gente foi pensando em estratégias, né, do ensino, estratégias de conteúdo, como produzir esse material. E aí a gente tinha disponibilidade de fazer as aulas no sábado pela manhã. Só que o sábado pela manhã era um horário também que dificultava para algumas pessoas que trabalhavam, né? Para alguns estudantes que trabalhavam. Então a gente decidiu gravar as aulas no YouTube, né? Fazer as aulas pelo canal do cursinho no YouTube. Né? E ali mesmo já ficavam gravadas. Para que os estudantes que não conseguiram acessar no momento, né, ao vivo, pudessem depois retomar a aula gravada e pegar o conteúdo, né? Pegar as perguntas, né? Pegar todo esse conteúdo mais expositivo. E aí, além disso, né, a gente disponibilizava uma semana antes da aula em si, na aula do YouTube, um material escrito, né, meio que um roteiro de estudos sobre o conteúdo. Então a gente pensava determinado conteúdo, discutia entre a área, né, a área de humanidades. Também a gente escutava muito, né, a sugestão de conteúdos vindo dos e das estudantes, tanto que nessa escuta que a gente teve apareceu um tema muito importante, que é o da necropolítica, que a gente trabalhou com um amigo aí convidado, especialista no tema, né? Foi uma conversa bem bacana, os estudantes gostaram bastante. E aí nesse roteiro de estudos a gente elencava pontos principais, trazia os conceitos, trazia um resumo
do conteúdo, né? Não era algo muito aprofundado, mas no fim desse arquivo a gente deixava referências para os estudantes buscarem, né, se aprofundar no tema. Então, ali tinha referência de texto, tinha referência de podcast, referência de videoaula, referência de documentário, referência de filme. Então a gente sempre se preocupava também com essa construção da autonomia de estudo, né, das estudantes, né. E aí, além disso, a gente também preparava um conteúdo de áudio, que num primeiro momento era um resumo desse conteúdo escrito, né, desse conteúdo de texto. Mas posteriormente a gente achou interessante que esse áudio fosse algo mais extenso, né, que esse áudio fosse de fato uma aula completa. Então a gente mudou isso, né, a partir dessa percepção, né, dessa escuta que a gente tinha com os estudantes e também de ficar analisando como está sendo o semestre, como estava sendo o decorrer das aulas, e a gente achou mais interessante fazer o áudio nesse formato mais extenso mesmo, dado, né, que a aula do YouTube, como estavam presentes todos e todas da área de humanidades, a apresentação de cada área ficava muito curta, né? Era em torno de 1h30 de aula, né? Pensando também o espaço para perguntas, espaço para conversa. Então a gente não tinha tanto tempo para aula expositiva, para trazer o conteúdo, para trazer um aprofundamento, né? E a gente deixava isso então para o áudio. E além disso, a gente também tinha uma disponibilidade no WhatsApp, né? A gente tem um grupo de WhatsApp com todas e todos os estudantes, mas também em alguns momentos a gente teve um atendimento individual, né? Estudantes que estavam estudando um determinado tema, ouviam um determinado assunto, falavam, pô, professor, o que é isso aqui? Tá, eu ouvi isso aqui, fiquei interessado, como que eu penso essa questão, né? Ah, essa questão aqui do vestibular, qual seria a resposta? Então, a gente também tinha esse cuidado, né, de tentar responder individualmente aí quando possível aos estudantes. Bem, foi uma situação também difícil, né? Quem dá aula sabe que esse formato online é cansativo, né? Muitas vezes impossibilita um diálogo, né? Uma aula mais dialogada. Às vezes parece que você não está falando com ninguém, né? E uma série de outras coisas também, né? De a internet cair, falhar o áudio, a pessoa querer participar e aí o microfone não funcionar, né? Todas essas questões aí que quem ou dá aula ou teve aula nesse período aí já se acostumou, né? Sabe que acontece por conta desses problemas aí. Mas ao mesmo tempo, né, que rolaram esses problemas, foi um espaço importante de retomada. Porque ano passado o cursinho Livre da Norte não teve aula, né? E aí foi um espaço, esse ano foi um espaço de retomada, né? Um momento importante de retomada, de a gente ver a necessidade de continuar tocando cursinho, né? Construindo esse espaço autônomo, libertário, autogerido. E a gente recebeu uns feedbacks muito positivos também dos estudantes, uns retornos muito positivos de conteúdo, né? Falarem que estão gostando do conteúdo, falarem que tem sido muito importante. Também um espaço legal de discussão política. Então foi um pouco por aí essa experiência que tivemos esse ano aí no cursinho. E a gente espera que ano que vem as coisas, né, melhorem e que a gente possa de fato aí retomar, né, num espaço físico, retomar as aulas presenciais, porque nada substitui esse cara a cara da educação, né? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Olá, aqui quem fala é a professora Pontes, professora da área de Biologia, e eu vou contar para vocês como foi o ano de 2021
para a gente da área das ciências naturais. Como vocês já estão cansados de ouvir sobre, foi um ano bem atípico. E por ser um ano atípico, o nosso formato foi bem diferente do que o cursinho estava acostumado. Então, de 2019 para trás, a gente sempre fazia as atividades presenciais. No ano de 2020, com a chegada da pandemia, a gente não conseguiu desenvolver nenhuma atividade. Foi até por isso que a gente criou o Indisciplina, né, para o cursinho não ficar parado. Mas agora em 2021, o que aconteceu foi que a gente conseguiu desenvolver algumas atividades pelo meio online. E por ser um formato diferente, a gente teve que desenvolver um novo formato que já devem ter explicado para vocês, que basicamente cada semana do mês, uma área do cursinho ficava responsável. Então, por exemplo, tinha, sei lá, uma semana por mês de nós, das ciências naturais. E isso fez, né, com que o calendário ficasse bem apertadinho pra gente. Por isso que a gente não conseguiu chegar onde a gente queria no volume de conteúdo. Então, diferente dos outros anos, a gente ficou um pouquinho para trás do que a gente gostaria. Só que, em contrapartida, uma coisa que a gente percebeu foi que o conteúdo que a gente conseguiu desenvolver teve uma boa qualidade. E nesse processo todo, um ponto muito positivo foi o fato de que a gente conseguiu desenvolver uma boa quantidade de material que pode ser reutilizado com certas revisões no futuro. Algo que eu acho que foi, dá para falar que foi uma exclusividade das ciências naturais, eu não sei como as outras desenvolveram também, né? Mas a gente elaborou alguns aulões. Então toda semana a gente tinha uma aula de física, uma aula de química, uma aula de biologia. E além dessas três áreas, toda semana é da área de ciências naturais, claro, né? Não toda semana do mês. Mas além dessas três aulas, a gente desenvolveu um aulão. Então, cada semana tinha um aulão diferente e esse aulão seria um conteúdo separado, então um conteúdo específico em que a gente conversava sobre as três perspectivas. Então, por exemplo, um desses aulões que a gente preparou foi sobre as mudanças climáticas. O que a gente fez foi justamente produzir esse aulão partindo do ponto de vista da biologia, da física e da química. Então, o que a química tem a oferecer para a gente entender as mudanças climáticas? O que a física tem? O que a biologia tem? E por aí vai. Então, quase toda semana que a gente tinha aula, a gente conseguia preparar um aulão desses. E, além disso, né, uma outra coisa que a gente foi percebendo também foi bastante dificuldade, tanto por nossa parte, como por parte de alunos, durante a pandemia, né? Então, durante as lives, a gente tinha uma baixa frequência desse pessoal. Da mesma forma que a gente também teve quase uma procura quase nula para tirar dúvidas, né, sobre o que acontecia, né, sobre os conteúdos, esse tipo de coisa. E por parte nossa, uma dessa dificuldade foi justamente essa baixa frequência de aulas, esse baixo retorno de alunos durante as lives, né? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente consegue olhar no olho do pessoal, ver se tem alguma dúvida. E quando tem alguma dúvida, o pessoal costuma perguntar, a gente costuma reformular o que a gente está conversando. Esse feedback é essencial para a educação. E nesse formato de aula não tem isso, né? Porque como a gente fazia essas lives mensais, basicamente, a gente não tinha tanto tempo e ficava muito mais numa exposição do que qualquer outra coisa. A gente sempre tentava, né, levar alguma coisa mais próximo de alunos durante a exposição, só que por falta desse contato, a gente não tem ideia do que seria esse próximo. A gente basicamente idealiza um senso comum do que o pessoal dessa faixa etária, ou o pessoal que está em busca do vestibular, pensa, que é algo basicamente impossível de acontecer, de conseguir fazer, né, basicamente. E a gente tenta se aproximar disso. É óbvio que a gente já tem uma experiência na sala de aula, então a gente já conhece mais ou menos algumas dúvidas, mas ainda assim não é a mesma coisa, tá bem longe de ser a mesma coisa. E por isso, no ano que vem, a gente quer chegar numa linha contrária disso, sendo mais próximos possíveis de alunos, assim, do que desse ano, né?
Então, a gente espera muito que no ano que vem a gente consiga resolver esses problemas, mas a gente está levando muita experiência desse último ano passado e a gente acredita que vai ser bem rica esse retorno presencial. E basicamente é isso. Então, um abraço, gente, e até mais. Acabamos de ouvir professores, professoras do Cursinho Livre da Norte. Esse é o Indisciplina na Rádio Comunitária Cantareira. João e Pontes contaram aqui pra gente suas vivências no cursinho e apontaram aí boas reflexões. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos aplicativos de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017, aqui na zona norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, e em 2021 funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre a gente, entra no nosso site, cursinholivredanorte.milharal.org, ou acompanha a gente pelo Facebook e Instagram. Aqui quem fala é Fernando Konezuki, estamos na última edição do Indisciplina de 2021, edição 62. Hoje estamos fazendo aí um balanço desse ano de 2021. No primeiro bloco, a gente contextualizou o Cursinho Livre da Norte nesse ano e falamos um pouco do que desenrolamos por aqui. Falamos sobre a nossa Zine, 4 anos de Cursinho Livre, apanhados de reflexões de pessoas que passaram por aqui. Falamos sobre esse programa Indisciplina e também sobre a nossa organização com aulas e disponibilização de conteúdos para vestibulares. E além disso, escutamos professores e professoras daqui. Tivemos a presença de João, da área de Humanidades, e Pontes, de Naturais. Nesse segundo bloco, a gente vai continuar da mesma forma, na mesma tocada. Vamos escutar professores e professoras contando suas experiências no CLN em 2021. Vamos agora para mais uma sequência de áudio. A voz segue então com Caio, de Matemática, e Laís e Ed, de Linguagens. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio, professor de Matemática do cursinho. E eu vou falar um pouquinho aqui das experiências na disciplina, incluindo as experiências com a professora Letícia e com a professora Cassiana também, né? Nós tivemos algumas dificuldades, né, durante o ano, especialmente por causa de distanciamento, né? Foi um ano complicado para todo mundo por causa da pandemia. A gente realizou as lives, tentou trazer alguns temas um pouco mais históricos, né, na área da matemática, para não ser só aquela coisa maçante, porque a gente sabe que matemática é uma matéria muito complicada, né? E uma coisa que a gente sentiu muita falta durante o ano foi aquele contato direto com o aluno, né? Como as aulas foram feitas em formato de live, a gente, no fundo, não consegue ver, né, se a pessoa do outro lado está entendendo ou não. E as frequências de pessoas assistindo a live ao vivo, né, para tirar as dúvidas na hora e tudo mais, são meio baixas. Quando a gente dá aula presencial, pessoalmente, a gente nota mais a dúvida do aluno, né? Então, basicamente, essa foi a maior dificuldade que a gente teve durante o ano, né? Também existiu a questão de tempo de aula, né? Como a gente, ao invés de fazer muitas aulas, a gente fez as lives, que são mais curtas, né? O nosso tempo de aula no ano total foi menor do que o ideal, na nossa visão, né? E isso daí acarretou num atraso da matéria, né? Basicamente, porque nós não conseguimos entregar todo o conteúdo que nós gostaríamos de ter entregado. E o conteúdo de matemática, ele é muito extenso, porque não se limita apenas àqueles 3 anos de ensino médio, né? A matemática é uma matéria um pouco mais ferramental. Então, tudo que a gente aprende na nossa infância vai sendo carregado. Isso daí é um problema quando a gente chega no ensino médio e tem alguns buracos, né, nesse conhecimento, exatamente por causa disso. Porque tem muitas dúvidas que a gente tem que são
matérias carregadas de lá de trás. A matemática acumula com o tempo, ao contrário de algumas outras matérias que acabam sendo um pouco mais expositivas, né? E quando você passa um período, você não retorna para ele da mesma maneira. Então, basicamente, essas foram as dificuldades que a gente teve durante o ano, né? O lado bom foi que muitos alunos entraram em contato com a gente para tirar dúvidas. Isso é uma coisa muito boa. Esse foi o contato que a gente conseguiu ter, né? Na ausência da presença física que a gente espera que em breve tenhamos de novo, a gente teve alunos tirando dúvidas virtualmente. E esperamos que vocês tenham ido bem nos vestibulares aí durante essa parte final do ano. Sabemos que foi um ano difícil para estudar, porque afinal, quando a gente está com medo de morrer, a gente fica meio ansioso, né? Mas esperamos que no próximo período agora, no ano que vem, a gente consiga estudar com uma naturalidade maior, a gente não ficar tão preocupado com esses outros assuntos, né? De questão de pandemia, por exemplo. Agradeço muito a presença de vocês durante o ano. E vamos continuar estudando. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato com a gente, nós também estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Oi, eu sou a Laís, de Linguagens. Nosso objetivo com essa matéria no cursinho sempre foi sair um pouco do conteúdo do vestibular, do Enem, e propor outras formas de se relacionar com o mundo, que às vezes a galera ou não tem contato, ou não é muito simulada. E aí, foi nesse quesito que a gente perdeu bastante com aulas online, porque a nossa proposta não era ser exatamente conteudista, ou só repassar as coisas que caem no Enem. Acabou que, com as plataformas que a gente tinha, por serem apenas texto, áudio e vídeo, que é o que tem disponível na internet, acabou que a gente só encontrou lugar nesse campo de fazer texto, de fazer conteúdo, de focar muito mais ou na história, ou em teoria. E muito de nós, dentro de linguagem, queríamos que, na verdade, tivéssemos mais propostas com a prática do desenho. E não foi algo que aconteceu, porque não tem uma proposta de corpo, e não consegui ver o que a pessoa está fazendo, e não consegui aconselhar ali, dar uma sugestão com aquele movimento. Também na prática de desenho, se você às vezes fazer uma proposta e não ter o retorno, ou não estar ali acompanhando como está sendo feito esse desenho, e também uma coisa que era facilitada no presencial é que muitas vezes o material é coletivo, o olhar é coletivo. Um aluno traz giz, outro aluno traz lápis, eu levava sulfite e os materiais que eu tenho, então todo mundo ali tinha que fazer aquele exercício de desenho. Agora, na pandemia, a gente vê quantos tinham esses materiais, quantos poderiam fazer certas propostas. Então, muito na teoria, a gente jogava os exercícios também do Enem, mas também de interpretação de imagem. Só que interpretar uma imagem sozinho é muito diferente de interpretar uma imagem em conjunto, todo mundo falando, dando a sua opinião, e você vai construindo aí seu repertório sobre a mesma imagem. Então, o meio digital, o meio da internet, é um meio muito limitado, principalmente para quem quer fugir de coisas que não sejam conteúdo. Mas uma coisa que aconteceu que foi legal dentro dessa internet foi a sugestão da gente ir fazer uma visita online. E como funcionou isso? Chamei os alunos e quem veio foram 2 alunos e a gente começou a olhar o Google Arts, que é uma plataforma com várias obras de arte do mundo inteiro. Às vezes você pode até visitar aquele ambiente meio 3D do museu. E a gente começou a passar em algumas obras que eu já tinha meio pensado anteriormente, para a gente conversar,
como se fosse uma visita mesmo, de olhar, ter o tempo de olhar, ter o tempo de ver os detalhes. Claro que a gente perde bastante também nesse modelo virtual, que a gente não tem a escala da obra, a gente não tem a presença da obra ali, a gente às vezes não consegue ver aquele 3D que as obras têm. A gente perde muitas informações, mas mesmo assim rolou um diálogo super legal. Os alunos conseguiam ali desenvolver um pouco a interpretação da imagem. E foi uma possibilidade que foi bacana de fazer no virtual, dentro das limitações que a gente tinha e sabendo a diferença de ser uma visita presencial e uma visita online. Mas eu acho que a gente conseguiu aí tentar várias coisas, algumas não deram certo, outras a gente não sabe. E a gente foi ali testando, mas realmente uma perda da presença que se tem na pandemia por ser esse modelo virtual. Mas espero que nos próximos a gente consiga estar ali aplicando na presença mesmo, propostas com corpo, propostas de desenho, propostas que fujam, que trabalhem com coisas do mundo e não apenas as questões do vestibular. Olá, meu nome é Ed Peixoto. Eu junto com a Laís, ali no CLN, a gente acompanha a aula de as aulas de linguagens, né, a parte de artes. E eu queria falar sobre um pouco sobre o que foi esse ano, né? Os desafios, as coisas boas que rolou, as pequenas vitórias, né, que a gente teve nesse desafio aí desse ano. E eu queria dizer que, assim, apesar de todo esse desafio da aula à distância por conta da pandemia, né, acho que isso pra gente foi uma coisa nova, realmente um desafio novo, mas eu acho que acho que todo o CLN, né, acho que toda a equipe do Cursinho Livre da Norte, todos os professores, acho que mandou muito bem, assim, porque eu observei que os outros cursinhos, né, das outras regiões, pouquíssimos estavam insistindo nas aulas, né, online, por conta de não acontecer, não ser possível as aulas presenciais. Muitos desistiram e deixaram passar esse ano, né, e acho que até o ano passado, ano anterior também. Então, assim, a gente insistiu nisso e eu achei que foi bastante satisfatório. Acho que a gente segue aí nesse objetivo de colocar jovens da periferia, né, jovens de baixa renda dentro das universidades públicas e ocupar esse espaço que é por direito deles. A gente elaborou 7 materiais que fica ali online para quem quiser acessar depois e começar e querer estudar antecipadamente já para o próximo ano. Qualquer pessoa pode acessar esse material, né? A gente fez 7 material bem conciso, um material que, além de abordar as questões dos vestibulares, do Enem, ele traz uma carga de debate, de discussão política também, mesmo a gente falando de artes. Então a gente aborda todos os movimentos críticos, os movimentos de contestação, além de... Então, assim, no geral, eu acho que é importante a maneira como a gente coloca. Eu acho bacana isso, da gente tá ali discutindo o conteúdo para as provas, mas ao mesmo tempo colocando, ou pelo menos intencionando colocar esses jovens dentro das universidades já com essa consciência crítica, com essa consciência social, com essa consciência política. Então, apesar de todos os desafios desse ano, né, que passou, da aula à distância, da evasão dos alunos, né, porque sempre começa com uma quantidade de alunos e no decorrer do ano vai desistindo. A gente entende completamente isso, porque realmente o ensino à distância ele tem lá as dificuldades, é difícil criar um vínculo, né, com o aluno, mas mesmo assim acho que a gente terminou o ano com um saldo bom, porque é isso, assim, no final a gente sabe que a gente fez um bom trabalho, o trabalho ele fica lá disponível para quem quiser acessar. A gente conseguiu sanar algumas dúvidas, conseguiu ter algumas conversas, a gente
fazia lives justamente para ter esse contato um pouco mais próximo, o mais próximo possível que a gente poderia ter, que era dessa forma, né? E aí o ano que vem a gente vai ver, tentar o presencial e, enfim, tentar voltar como eram as aulas normalmente. Então é isso, assim, eu acho que esse desafio, acho que a gente conseguiu enfrentar de uma maneira que foi muito satisfatória, assim, pelo menos para mim, que é isso, que mesmo com essa dificuldade, conseguir criar um material que a gente, além de suprir as necessidades do aluno em relação aos conteúdos dos vestibulares, colocar eles lá também, ajudar eles passarem esse processo seletivo e estando lá dentro já com uma consciência crítica também, né, que acho que é um dos maiores objetivos nossos. Então acho que é isso. E estamos de volta com Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Aqui é Fernando Konezuki, sou eu que pilotei essa edição 62, a última de 2021, trazendo um balanço do que o Cursinho Livre da Norte fez em 2021. A gente acabou de escutar o Caio, a Laís e o Ed, professores e professoras do cursinho, contando pra gente essas vivências por aqui em 2021. No primeiro bloco, a presença foi de João Pontes, além de uma contextualização minha do CLN em 2021. Chegamos ao fim da edição 62 do Indisciplina. Vale lembrar que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira sempre às sextas, às 16, com reprise aos domingos às 22 horas, sintonizando a 87.5 FM da Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos aplicativos de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo através do cursinho livre da norte.milharal.org. E de BG tivemos aí diretamente de Buenos Aires, Argentina, a barulheira da banda Incendiária, com sua demo tape de 2021. Esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.